Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje o tema vai ser bem interessante. Uma pergunta para você. Depois que você almoça, você sente aquele cansaço, aquela vontade de querer ir para a cama, uma preguiça, não dá nem para raciocinar? Ou então você acabou de almoçar e dali a pouquinho você está morrendo de fome, parece que você nem almoçou. Pois é, isso tem uma resposta fisiológica. Fica aqui comigo até o final do programa e você vai ver o que está acontecendo, tá? E eu quero justamente contar para vocês como que nós vamos, de uma maneira super simples, eliminar esse problema. Tem coisa que parece complicada, mas é porque a gente não entende de bioquímica e de fisiologia. Então eu tô aqui para isso, para descobrir algumas coisas e transmiti-las para vocês. Então, hoje, o que eu vou contar para vocês, gente, não é promessa milagrosa, é fisiologia aplicada à vida real. Quando você entende o que está acontecendo com a glicose depois da refeição, você entende por que emagrecer fica tão difícil, por que inflama tanto o corpo, por que a sua energia ela oscila ao longo do dia o tempo todo. Tudo que eu ensino aqui não é apenas para sobrevivência biológica, é sobretudo para ajudar o corpo a funcionar melhor, para você ser uma melhor filha de Deus, o melhor filho de Deus, porque afinal de contas o nosso corpo é ferramenta e tem que ser ferramenta útil, tá? Então eu ensino você a funcionar melhor, com mais ordem e menos inflamação e mais inteligência metabólica. Gente, o corpo humano é um sistema extremamente inteligente. Ele foi projetado para lidar com variação de energia, né? Isso é natural para ele. O problema surge quando esses picos se tornam constantes. Na hora que você tem um pico, é como se acontecesse esse pico de glicose, né? É como se acontecesse um pequeno incêndio metabólico. Isoladamente, o corpo vai e apaga. Mas quando você tem esse pico várias vezes ao dia, vários dias seguidos, semanas, meses e às vezes até anos, simplesmente o sistema entra em exaustão. Então, é nesse ponto que você começa a ter sinais silenciosos, um cansaço crônico, fome fora da hora, acúmulo da gordura abdominal, queda da energia mental. Gente, isso não é falta de vontade, não, é bioquímica. E entender isso muda completamente a forma como você se trata. O grande problema não é simplesmente comer o carboidrato, e sim, aquele carboidrato que a gente sabe que vai se transformar em glicose, né? O problema é a velocidade com a qual essa glicose contida no carboidrato vai parar na corrente sanguínea. Então imagina a corrente sanguínea como uma grande avenida e que a glicose entra de forma organizada como um carro, né? Um trânsito. Aí ele vai fluir direitinho. Mas pensa se você começa a ter um monte de carros querendo entrar na mesma avenida o tempo todo. O que vai acontecer? Um grande congestionamento. O sistema vai estressar. Então, quando a glicose sobe rápida demais, o corpo precisa liberar insulina rapidamente, de uma vez. E quando isso acontece repetidamente, a célula começa a sofrer uma coisa chamada resistência à insulina. A glicose está no sangue, mas ela não entra na célula. E o corpo entra numa desorganização metabólica e é nesse momento que surgem os sinais mais comuns. Como eu estou falando com você, aquele cansaço depois da refeição, aquela fome precoce, dificuldade de concentração, muitas vezes dor de cabeça, irritabilidade e com o tempo, dificuldade para emagrecer, gente. Esse acúmulo aqui que vem para a zona abdominal é triste e ela é típica dessa situação da insulina. O exame de sangue pode estar até normal dentro dos parâmetros do laboratório, que 99 miligramas por decilitro de sangue, tá? Agora,
Isso é um padrão que é considerado oficialmente normal. Porém, quando você já está com resultado entre 90 e esse 99, você já está numa zona de alerta metabólico. E a gente querendo que não passe dos 99, né? Você tem que ir acompanhando para que não passe de 90. Então, quando está entre 90 e 99, alerta. A maioria dos médicos já coloca isso como normal, mas metabolicamente isso já indica resistência à insulina. A faixa funcional é de 75 a 85 miligramas por decilitro, tá? Então veja bem, o corpo aí já está mostrando que algo não está funcionando bem, tá? E aí é que entra, olha aqui, o vinagre. Gente, eu vou ensinar vocês um truque, mas não é um truque de mágica, é uma dica terapêutica que funciona e funciona baseada em ciência, tá? Então, isso aqui é uma maneira de você se ajudar, mas uma andorinha só não faz verão. Então não adianta você ficar colocando todas as suas expectativas só numa coisa, você tem que realmente se reestruturar. Mas existe uma possibilidade muito interessante, que é uma das melhores estratégias que eu tenho com o meu paciente que tem esse tipo de problema. Bom, eu digo assim, para você imaginar, primeiro, você tem que tomar uma colher de sopa de vinagre diluída em água. Veja a água que é suficiente para você, porque para mim, eu tenho uma mucosa sensível, então eu preciso pôr muita água e beber um copo bem grande para não sentir esse ácido do vinagre, porque na verdade o vinagre, o que eu quero dele? O ácido acético, né? Então, esse vinagre diluído uma colher de sopa em um bom copo de água e, se possível, tome com canudo para proteger o esmalte dos dentes. E você tem que tomar antes do almoço, antes do jantar. Não adianta querer tomar depois que já teve um pico de glicose, porque o que este vinagre, esse ácido acético vai fazer? Ele tem a capacidade de fechar, digamos assim, é como se do estômago tivesse um cano que fosse liberando o alimento para o intestino. Ele mantém esse caninho, né, que a gente chama de piloro, mais tempo fechado. Então o que acontece? Vai ocorrendo um esvaziamento mais lento. Você pode estar comendo o mesmo prato de carboidrato, mas quando você toma, ele simplesmente diminui 30% a velocidade com a qual esse carboidrato vai virar glicose. Então, gente, isso é dica, mas não é para você simplesmente pegar e falar, isso aqui vai resolver todos os meus problemas. Não. Lembre-se de constância e que você precisa sim uma vida. Vai lá em Gênesis, tá tudo bonitinho. Eu canso de ler para vocês entenderem como Deus colocou todo o nosso manual de funcionamento, como que tem que ser. É como um GPS para o céu na parte de alimentação. Tá lá em Gênesis. Leia e você vai ver como fazendo tudo aquilo e também tomando esse vinagre agora antes das refeições. Essa lenda urbana que é para tomar quando acorda, não é essa a função. Se você quer, como eu quero, diminuir a velocidade com a qual a alimentação, a glicose vá para o sangue, é antes dela, tá bom? E eu quero aproveitar e deixar um beijo enorme para os meus amigos, nossos telespectadores de Portugal e de todas aquelas regiões maravilhosas de língua portuguesa para onde o programa Mais Saúde vai. Um beijo muito grande, não deixe de mandar e-mail, WhatsApp, contar pra gente o que você está achando das nossas pautas. Um beijo grande e até o próximo programa.